E aí, pessoal, espero que esteja tudo em paz. Na aula de hoje, nós vamos entrar no mundo da geologia, ok? Aí na tela. O que é geologia? Geologia é a ciência cujo objetivo de estudo é a Terra, ou seja, o planeta Terra, sua origem, seus materiais, suas transformações e sua história. Estas transformações produzem materiais ou fenômenos naturais com influência direta ou indireta em nossas vidas. É preciso saber aproveitar adequadamente as características da natureza, bem como prever e conviver com os fenômenos catastróficos que são sinais da dinâmica do planeta. Então, em geologia, a gente vai aprender, vai entender mais como é essa funcionalidade do planeta Terra, né, na sua estrutura física, na sua estrutura de fenômenos, né, que acabam aí envolvendo todos os processos naturais. Vamos entender então o que é geologia, mais um pouco. De forma mais simples, geologia é a ciência que estuda a constituição e evolução física, ok, do planeta Terra. Vamos lá. Quantos anos tem o nosso planeta? Qual é a idade aproximada do nosso planeta Terra? Ok? É de 4,55 bilhões de anos, né? Alguns dizem 4,6 bilhões de anos, ou seja, pessoal, é uma idade muito significante, muitos processos, muitas coisas aconteceram ao decorrer de tantos e tantos anos assim, né? E como a gente sabe, né? Como a gente tem essa informação tão colossal, né? É através da radioatividade, ok? A radioatividade é o fenômeno que nos trouxe essa informação. E uma curiosidade, qual é o fóssil mais antigo? Qual o fóssil mais velho do nosso planeta? Né? Fósseis de plantas encontrados em um meteorito no Arizona, lá nos Estados Unidos, datam de 4,6 bilhões de anos, ou seja, é mais ou menos aí a mesma data do surgimento do planeta, ok? E o homem? Né? Estudos genéticos calculam que o ser humano atual, né, ou seja, o Homo sapiens sapiens, né, o Homo sapiens sapiens surgiu faz 200 mil anos, né, de maneira que as ossadas seriam nesse mesmo período histórico, disse o autor, né, do estudo John Flagg, da Universidade de Stony Brook, tá, em Nova York. Previamente, os fósseis mais antigos do homem moderno eram crânios etíopes, né, Etiópia, hoje um país localizado no continente africano, teriam em torno de 160 mil anos. Aqui na tela, pessoal, a gente tem, né, a cronologia. A gente tem aqui todas as eras geológicas. Como a gente pode observar, a gente sempre lê de baixo para cima, né? Ou seja, a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, ok? Aqui nós temos o período e as épocas, ou seja, o ser humano, como a gente observa aqui em cima, né, a partir dessa penumbra, desse desenho, a gente tem então que o ser humano ele faz parte da era cenozoica, do período quaternário, aqui ó, e da época do Holoceno, recente ou Holoceno, ok? Então nós temos aqui a cronologia aqui do ser humano em relação à origem do planeta Terra, ok? Era Cenozoica, período quaternário e a época do Holoceno. Vamos lá. E dentro da estrutura, né, do nosso planeta Terra, nós temos aqui, né, para complementar a informação, as camadas atmosféricas. Tá? Aqui nós temos as camadas atmosféricas. A gente sabe que a atmosfera, né, é o reino dos gases, né, onde nós temos aqui em volta do nosso planeta, onde a gente consegue respirar, onde a gente sobrevive. Então vamos lá, a gente tem a primeira camada troposfera, que está aqui, né, mais próximo de nós, acima a estratosfera, ao meio de todas a mesosfera, posteriormente termosfera e a exosfera aí, que já está, né, na fronteira com o espaço sideral. Agora, em relação ao planeta, né, de forma interna, nós temos aqui a crosta terrestre, né, onde estão aqui as placas tectônicas, né, onde estão aqui acima delas pessoas, onde nós vivemos, né? Abaixo nós temos o manto externo, o manto interno e o núcleo, ok? O núcleo que vem a ser a parte mais interna do nosso planeta, né? Aqui as temperaturas chegam a 6.000 graus Celsius em média. Ok, pessoal? Então estão aqui as camadas interiores do planeta Terra
e a atmosfera, né, que são as camadas gasosas aqui que nos envolvem, ok? Na tela nós observamos as tectônicas das placas, ou seja, o mapa com as placas tectônicas aí distribuídas por todo o mundo, né? Vamos falar aqui da placa sul-americana, né, onde o Brasil aqui está apoiado, vamos dizer assim, né? Percebam que o limite das placas são as áreas mais perigosas, né? Onde a sismologia é muito ativa, onde os terremotos acontecem, né? A gente observa que esses limites não atingem o território brasileiro. Ou seja, nós estamos numa placa tectônica estável, diferentemente aqui, ó, do Japão, né? Um país muito conhecido aqui por ter muitos terremotos, né? E terremotos de alta numeração na escala Richter, né? E outros territórios também pelo mundo, né? O Círculo do Fogo do Pacífico e tudo mais. Mas o Brasil, nosso país, está aqui em uma área privilegiada, né? Onde principalmente os terremotos não são ocasionados, né, devido aos limites das placas, ok? E falando sobre estrutura geológica, o que é estrutura geológica? É o conjunto de rochas que formam o subsolo, ok? As camadas interiores do planeta. Quantas e quais são elas? 3, pessoal, não esqueçam, são 3. Escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, ok? Escudos cristalinos são áreas com rochas mais antigas da crosta terrestre, datadas do período, né, pré-cambriano, minerais metálicos e dobramentos antigos, né, são 36% do território brasileiro, escudos cristalinos. Já as bacias sedimentares são mais recentes, né, da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, ok? Dessas 3 eras aqui, e elas datam do surgimento do petróleo e do carvão mineral e representam 64% da estrutura geológica do Brasil, ou seja, nós temos mais bacias sedimentares do que escudos cristalinos, beleza? Aqui no mapa, pessoal, nós temos essa área aqui em vermelho, né, destacada em vermelho, que é o Carajás, onde se encontra a maior quantidade de ferro, ok? Hematita, né, que é o minério do ferro, encontrado aqui nessa área em vermelho, ou seja, representa um escudo cristalino no Brasil, onde se encontram, né, áreas com maiores quantidades de minérios. Já as bacias sedimentares, como a gente viu, né, observou, elas representam a maior quantidade, né, em porcentagem no território brasileiro. São 64%. Né? Ela é mais recente, minerais energéticos, tem ali datada, né, a formação de petróleo, carvão, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, aqui na região sul do Brasil, ok? Carvão mineral, e também xisto, tá? Que é um minério de bastante queima, né? Tem uma queima bem considerável aí na produção de energia. Minerais energéticos, nós temos aí o carvão mineral, como eu disse para vocês. No Rio Grande do Sul são as maiores jazidas, e em Santa Catarina a maior produção. E o petróleo, maior produção no alto mar, Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Maior produção em terra, Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ok, pessoal? E importante ressaltar, no nosso país, no Brasil, não existe dobramento moderno, ou seja, existe sim escudos cristalinos, como a gente observa aqui no mapa, né, destacado em vermelho, na região do Carajás, no estado do Pará, ok? Bacias sedimentares que representam a maior estrutura geológica do país, com 64%, né, sendo a mais recente do Brasil, ok? Mas dobramentos modernos não. Esses nós não temos no Brasil, devido a serem áreas, né, de choque de placas tectônicas, né, convergentes, que vão aí ocasionar novos acidentes do relevo, novas estruturas. Isso nós não temos no Brasil, tá? Em relação às rochas, pessoal, a rocha é um agregado de minerais resultante da solidificação, ou seja, o endurecimento do magma terrestre, né? Quando ele entra em erupção, o vulcão, ele vai fazer esse derramamento, né? Que é a lava do vulcão que escorre por sua cratera, e ela entrando em contato com oxigênio aqui na atmosfera, né? Esse material ele vai se solidificar, tornando-se rocha, ok? Vamos entender então como são essas rochas, quais são os tipos de rochas, ok? Elas são divididas assim, ó. Primeiro, são rochas primárias, que a gente chama de rocha magmática, né? Vindo do magma do vulcão, rocha magmática ou ígnea, tá? Elas podem ser intrusivas,
quando elas se solidificam, quando elas endurecem no interior ainda da Terra, ainda no interior do vulcão. Como exemplo disso, nós temos o granito, né, que é um processo muito lento de solidificação. Depois da erupção vulcânica, né, quando o vulcão ele entra num estágio de descanso, vamos dizer assim, né, quando as temperaturas começam a cair dentro do vulcão, essa rocha ela vai se solidificando muito lentamente. E aí nós temos o granito como exemplo. Mas também existem as rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, né, que são aquelas rochas que vão se solidificar fora do vulcão, aqui na superfície. Então, em contato com o oxigênio, com a atmosfera, ela vai endurecer, né? Ela vai se solidificar muito mais rapidamente, né? E como exemplo, nós temos o basalto, que é um tipo de rocha escuro demais, parece até carvão. Né? Esse tipo de rocha ela é extrusiva, ela vai se solidificar já aqui na presença da atmosfera terrestre, né? Aqui no exterior da Terra. Ok, pessoal? Temos também o segundo tipo, que são as rochas secundárias, sedimentares, né? Feito de detritos, né? Ela é sedimentar. Tem as detríticas, como a areia, exemplo, as químicas, sal, gema, e as orgânicas, como o calcário. E o terceiro tipo, tá, são as metamórficas. Por quê? Elas sofrem metamorfose. Beleza? Como exemplo, o calcário, que é exposto a pressão e temperatura, acaba se transformando em mármore, né? Esse tipo de rocha ela acaba sendo sofrendo com a pressão, podendo assim se chocar com outra rocha, né, em temperaturas elevadas, ocasiona essa fusão, uma metamorfose, uma transformação na rocha, ok? Por isso ela é metamórfica. Eu destaquei aqui como exemplo a mármore para vocês. Então vamos lá, nós temos 3 tipos, lembrando, as magmáticas ou ígneas, que podem ser intrusivas, quando elas se solidificam, quando elas endurecem ainda dentro do vulcão. As extrusivas, quando elas vão se solidificar ou endurecer fora já da cratera do vulcão, aqui na superfície. As sedimentares e, por último, as metamórficas. Ok? Então nós temos aqui os 3 tipos de rochas destacados para vocês. E aqui destacamos as principais formas de relevo, não só do Brasil, mas também como do mundo. Ok? As escarpas, a gente observa aqui na figura, né, como elas se assemelham. As depressões, né, que podem ser relativas ou absolutas, são áreas deprimidas, né, áreas mais rebaixadas em relação à vizinhança aqui, ok? As áreas planálticas, áreas mais altas, né, que vão ter altitudes acima de 300 metros de altura, ok? As planícies, que geralmente não passam de 100 metros de altura, vai desde o nível do mar até no máximo 100 metros de altura, áreas mais planas, mais retilíneas. Temos as serras, que são um conjunto de montanhas, ok, pessoal? Terreno muito acidentado, né? Muito também trabalhado por vários tipos de erosões. Elas podem variar de 600 a 3.000 metros de altura. E os tabuleiros, né? Como essas imagens aqui, né, podem representar, essas estruturas de relevos aqui assemelham-se a tabuleiros, ok? Elas costumam ocupar o litoral nordestino e elas têm de 20 a 50 metros de altitude em contato com o oceano. Beleza, pessoal? São os tabuleiros. Com essas informações, pessoal, a aula vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Ok? Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um grande abraço para vocês.